Boa noite, pessoal. Iniciando essa live maravilhosa de todos os meses, abençoada aqui do Instagram da Indústria Laboremos. A live do mês de junho, mês festivo. E para comemorar todas essas festividades, a gente tem que ter direcionamento de futuro. Então, hoje nós vamos falar sobre sucessão rural com Manuela Dantas e Giliane Ramos. Essas meninas que estão fazendo um trabalho belíssimo aí, através das redes sociais, estudando, fortes mesmo no que fazem, de uma competência sem tamanho, e já estão por aqui para a gente começar a nossa live. Vou aceitar aqui e convidá-las. Só um minutinho. Olá, Boa Juliane, noite, boa pessoal. noite. Boa noite, Gê. Como é que você tá? Caetano, boa noite, Manuela. Boa noite. Agora, que bom, pessoal, formalmente vocês aqui, meninas. Já estava conversando aqui rapidamente com o pessoal, né? A live de junho que é o mês festivo para todos nós, aqui, né, da Paraíba, principalmente Campina Grande, onde a Laboremos ela é firmada e é fixada, e a gente pensa nisso sempre, 101 anos, e que a gente possa chegar a 200, 300, enfim, com as bênçãos de Deus, a gente vai começar essa live aqui. É de uma grande honra para a indústria Laboremos ter duas jovens tão competentes, porque antes de tudo o pessoal fala assim, faz uma live com as meninas, mas são direcionamentos, né, que a gente ouve por aí, exposições, eventos, e pelo trabalho que vocês vêm fazendo, o estudo e a competência que vocês têm. Então, sintam-se privilegiados de participar desse momento. E muita gente boa aqui já entrando, né, pessoal? Alan, hoje. E hoje é a primeira live, vocês sabiam, dupla aqui, pessoal. A gente nunca tinha feito uma live assim. Já até fiz. A primeira live que nós fizemos aqui, eu acredito, há uns 2 anos e meio atrás, foi com Isaías de Boa Vista, falando sobre Sim, palma. Aí ele até foi lá na Laboremos, a gente ficou lá e Fabiana entrou na live. Aí realmente foi tripla, mas assim, num ao vivão, tipo estilo no podcast. improviso. No improviso. Que o que legal é isso também, que é a nossa É, essência, né, de estar fazendo de uma forma diferente no dia a dia. Então, pessoal, oficialmente a gente está aqui abrindo, né, a live de junho com Manuela Vilar e Geliane Ramos. Elas que são estudantes de medicina veterinária. Giliane, que é apaixonada por equinos. Manuela também. Cada um aí tem os seus hobbies, que foi também perguntas que o pessoal fizeram aqui. Gente, um é do tambor, outro é da vaquejada. Eu digo, é minha gente, essas verdade. meninas têm tantas facetas. E tão jovens que a turma diz assim: essa turma aí já passou dos 60, isso é botox. Eu digo, não, minha gente, é competência que essas meninas têm e coragem para correr atrás. É, Olá, Sig, grande alegria ter você aqui. Alirinho, Francisco, Sérgio Luiz, turma boa aí participando. E antes de tudo, pessoal, mandar um abraço para o pessoal aqui que estará assistindo a live com a gente, que será o pessoal do CNA Jovem, né? Que ontem a gente participou aí, os parceiros de Giliane, que ela tá nesse CNA Jovem, sexta edição, que estão fazendo um trabalho muito bacana com a juventude aqui da Paraíba, fortalecendo o agro, trazendo grandes nomes. Semana passada foi Joaquim, né? Dantas, seu tio Manuela, que é um exemplo para todos nós, uma inspiração de empreendedorismo, de inovação, e foi o que ele falou lá. Nós temos Magno Arthur, do Cordeiro Patriota, nosso amigo. Por vezes ele não está aqui, mas ele sempre manda mensagens carinhosas, que é referência do Rio Grande do Norte, quando se trata também, né? Um parceiro que vem assistir a live hoje, ou certamente assiste em outro momento, que ele sempre está nos elogiando aqui. E isso é muito legal. João da Pioneira Máquinas e a turma realmente aí da indústria Laboremos. Tem uma turma boa hoje, viu, GG, pra acompanhar a gente. Hoje tem uma galera bacana. E detalhes, geralmente, assim, o pessoal vem, passa um tempinho, aí tem as demandas, né, da semana, que a gente Sim. sabe. E no decorrer da semana aparecem mais perguntas, viu? Eu falei pra vocês isso no off, mas a turma chega assim e fala, ei, eu queria saber isso de fulano. Eu digo, vou mandar. Pode Ave perguntar. Maria. Meninas, Pode perguntar que a gente responde. ah, É. já tem gente perguntando aqui, olha, qual é a cidade de vocês? Lelinha perfeita, te amo. Aí, E aí ela. tá bacana. Meninas, agora vamos realmente, a gente já descontraiu, quebrou o gelo, que eu sei que vocês ficavam. Mas, rapaz, fazer essa live assim. Ansiosa. É, mas não. Isso é tão importante, vocês estarem aqui mostrando, né, a realidade de vocês, o dia a dia.
E vai ser uma live sensacional e pode ter certeza que vocês vão impactar positivamente muita gente. Porque no dia a dia, quando a gente encontra as pessoas, vocês de fato são referências, são mencionadas e sintam-se orgulhosos por isso, pela tradição familiar que vocês têm, até pela fé mesmo que vocês regem, pelo o que vocês estão construindo de trajetória. Também, além da sucessão que vocês estão aí adiante, né? Porque as pessoas acreditam que a sucessão, ela vem só com a transferência de poder, bens, mas não sabe as responsabilidades, não sabe o trabalho que tem por trás e a importância de vocês, tão jovens, estarem preparados desde o início. Porque antes a gente via isso muito no campo, que era fulano vai sair do campo para estudar porque, assim, aqui não tem futuro, não é verdade? E hoje, ao Uhum. contrário, vocês saem do campo na semana, estudam e voltam para o campo no final de semana para dar aplicabilidade. Fazenda Carnaúba, uma Uhum. honra de vocês estarem aqui conosco, George, Zé Branco. É, então, meninas, eu gostaria que vocês se apresentassem da maneira de vocês. Eu apresentei rapidamente o que a gente vê aqui através das redes sociais. Então, fiquem à vontade, para vocês iniciarem, né, se apresentando um pouco e a gente começar a realmente correr aqui em relação às perguntas, porque foi um sucesso essa nossa caixinha, viu? Quer começar, Gigi? Tu é mais desenrolado, tu vai começando. Aqui eu tô com duas GG hoje. Hoje vocês vão É, ficar. pois É, é. é verdade, Lela. Isaías acabou de entrar, a gente falou nele, ele entrou na live também. Olá, Isaías. Isaías é um exemplo de sucessão familiar também, né? Não, Ele... Isaías é maravilhoso. É o doutor da palma, chama Isaías. É Inclusive, eu quero verdade. umas palmas Califórnia dele. Ó, Isaías. Tu é... É verdade. Eu disse pra eu fazer um Assisti. palmauzinho lá pra gente fazer as filmagens. Te deixa essa semana, Isaías. É de uma generosidade absurda. É gente fina demais. É Bem, isso. GG, eu acho que Lela me deu a chance de começar, né, a live. Sim. Eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Geliane, tenho 24 anos e estou terminando veterinária. Meu pai é produtor rural, meu avô foi produtor rural também. E eu tô dando continuidade, né, ao que meu pai tá fazendo, né, que é produzindo, e com o intuito de melhorar, né, o que é, aonde eu não- onde ele não alcançou, até onde ele não alcançou, eu quero dar continuidade, trazer a tecnologia para a fazenda, que é o mais importante. Lela teve lá em casa essa semana passada, não foi Lela? Ela de Foi. vez em quando aparece porque dá mais queimadense do que eu. E ela consegue observar que a gente tem muita coisa para trabalhar ainda. Mas é um caminho pequenininho que a gente está trilhando, né? De pouquinho em pouquinho. Trabalho também na Secretaria da Agricultura aqui de Queimadas. E aí ajuda bastante, porque eu consigo não só ver a minha realidade, mas consigo ver a realidade de outros produtores também. Eu acho que isso conta bastante. E é isso, né? Essa conexão que eu tenho com a Manuela, a gente começou a fazer veterinária junto e virou companheiras da vida e comadre e tudo mais. É. Que legal. E hoje você também está no CNA, né? Que é um grupo de Sim, liderança que é importante, que você sim, sim, menciona, que você não vai impactar só dentro da sua propriedade, sim, mas sim sim. fora dela também. Isso é interessante, Juliane. Isso. O CNA foi uma forma que eu encontrei. Recebi um convite para participar do encontro ano passado. Você também estava, Gigi, no encontro. E aí foi Isso. por um acaso. Eu não sabia do que se tratava. Eu só sabia que era um encontro de jovens do agro. E aí me chamou a atenção. E hoje eu consigo ver que é uma forma de você se descobrir e descobrir muitas coisas que você pode ir além também. Não é só a parte do agro, mas um autoconhecimento muito importante, que eu acho que é o que a gente realmente precisa ter, né? Porque não Isso. adianta a gente saber só realmente a prática do agro e não se encontrar, não se encaixar, ou fazer uma sucessão só porque nossos pais querem. E aí, consequentemente, você deixa de fazer porque gosta, como é o caso que a gente faz porque gosta disso, mas se torna uma coisa mais de obrigação. Aí, realmente, quando se torna obrigação, a gente não consegue trabalhar bem, né? Não se Verdade. faz com vontade. Como o Geriano falou, né? A gente tá junto aí na faculdade, agora na vida, seguindo esse caminho aí de sucessão familiar, eu indo lá pro Queimadas direto, vendo a família dela toda trabalhando, igual aqui em casa, do mesmo jeito. É, Eu sou Manuela Dantas, faço veterinária também, tenho 21 anos, estudo com o Geliano. E eu tenho essa influência do meio rural, tanto pela minha família da minha mãe, né, que é da Carnaúba, meu avô, que todo mundo já sabe que eu tenho essa influência, tanto quanto do meu pai, né, que sempre teve também nesse meio, inclusive ele que gosta do ramo dos cavalos, que me puxou para esse lado também. ai, que legal. E meus dois avós sempre tiveram ligados a esse meio do agro.
E é quem, assim, desde criança é o meio que eu vivo. E desde sempre eu tive nesse meio sem perceber que era o caminho sempre que eu queria seguir. E a minha intenção hoje é buscar aprendizado e tecnologia para esse meio, que é o que eu nasci e me criei e quero continuar. É emocionante, pessoal, realmente a história de vocês, porque a gente encontra, né, quem participa. Eu sempre vou falar de feiras agropecuárias aqui, porque as feiras agropecuárias aqui no Nordeste, elas são referentes ao que e com qualidade. E a gente sempre encontra vocês nas feiras, principalmente quando eu entrei há 7 anos e um pouquinho atrás na Laboremos, eu encontrava o Manuel, o irmão e a mãe, eles ainda pequenininhos. Se você vê o tamanho desse menino hoje, eu achava muito bacana, porque assim. Com a camisa realmente, vestindo a camisa da empresa, e com aquele ar realmente assim, de propósito. E o pessoal passa assim e fala: aí não tem como seguir outra carreira, não é nem o que é impulsionado, ah, você vai fazer isso. É porque é o meio que vai lhe moldando, você vai gostando, e vocês estão buscando, de fato, conhecimento para levar para o campo e inovar novamente. E, assim, é muito bacana. Vocês estão de parabéns mesmo, meninas, por ter, assim, tão jovens, 21, 24, e serem tão decididas. E dentro, né? As perguntas que a gente sempre norteia aqui na nossa live, foi justamente isso: como equilibrar o respeito da história familiar e propor inovação e mudanças, que com certeza, em meio à sucessão, vocês já estão passando por isso. Independente, mas minha fazenda é super tecnológica hoje, eu já tenho um manejo ali diferenciado, mas quem é jovem sempre quer inovar, fazer alguma coisa diferente. E com certeza vocês chegam ali com uma opinião. Eu vejo muito Giliane fazendo isso com o seu Gilvan, que é o pai dela, nos bastidores que ela coloca. Então, assim, como vocês lidam, né, com essa realidade de chegar hoje para quem está à frente ainda, né, e falar assim, bora fazer isso aqui diferente? Se já existe isso com vocês, ou vocês ainda estão ali naquele momento de, não, calma aí, a gente ainda não vai ser ousado nesse sentido, não. Assim, eu vou começando dizendo, Eliane começou Vai, Lela. aqui. Eu acho que pelo o lugar que eu tô, assim, inserida ainda, eu acho que eu mais velho tem tem um conhecimento muito assim para estar onde eles estão, né? Sim. Então, eu não acho que eu é muito para mim é muito difícil você chegar e dizer, vamos mudar isso, porque se eles estão naquele lugar é porque já passaram por muitos assim, então, né, se você for mudar qualquer coisa, eu acho que deve ser uma discussão, dependendo do que seja, né? Ambos os lados, porque e tem que ter base em muitas outras coisas para mudar aquilo, porque se você já tem aquilo ali decidido, é porque tem que ter passado por um bocado de ano, né? Fazendo estudo e testando, dependendo do que seja. Maravilhoso sua resposta, porque isso mostra sensibilidade de você entender que quem veio antes, né? E está de fato à frente, tem um conhecimento e tem que ser respeitado. Eu acredito que hoje um dos grandes desafios, justamente da sucessão, para que ela tenha uma transição bem feita, é justamente isso. Quem está do outro lado, né, Giliane? Falar, Exatamente. pontuar, mas pontuar com respeito. Eu Sim. vejo, né? A gente vê nas redes sociais que Giliane ela gosta de estar postando e ela certamente vai mencionar isso, essa conexão que ela tem com o pai dela, justamente para isso, né, Giliane? Para que vocês possam fazer ali o manejo de vocês do dia a dia, o trabalho de vocês, você pontuar uma coisinha ou outra, mas de uma forma tão sutil que é perceptível que o respeito ali é a máxima, porque antes de tudo é família. É verdade, GG. Mas, assim, Lela, acho que acompanhando os bastidores, não é muito essas flores, não. A gente discute bastante, porque a gente parece bastante também. E aí a gente tem as mesmas atitudes. E eu só consigo convencer meu pai, né, que é realmente quem tá acima de mim, é, quando eu mostro que dá certo. Quando eu mostro que dá certo, aí pra ele realmente é, é a prova que ele quer, né? Realmente, é essa. Eu acho que com Lela também, assim, a gente é muito nova ainda. Eu basicamente, ele não queria que eu fosse esse meio do agro, mas ele acabou me inserindo, porque ele me levava para vacinar gado, me levava desde pequena, me ensinou a andar de cavalo, ele me apresentou o mundo que eu sou apaixonada hoje. E ele não queria, por ser um desafio tão grande, que ele pensava que não vai dar certo, ela não vai conseguir. E aí, meu primeiro pontapé foi para areia, fazer zootecnia na época.
e foi na época da pandemia, por isso que eu vim fazer veterinária em Campina, mas para ele foi assim, foi um grande divisor de águas, porque realmente ele viu que eu queria participar disso. E a gente tem um pensamento muito igual, tipo, se a gente quer mostrar realmente que aquilo vai funcionar lá em casa, a gente tem que fazer, ver provas, gente, que realmente vai funcionar. E é muito assim com painha, hoje em dia. A gente no manejo com gado, às vezes ele participa, às vezes ele deixa tanto eu quanto meu irmão à frente e vai resolver algum outro problema, alguma outra questão da propriedade. Mas aí ele já tem essa confiança de entregar, que eu acho que é uma parte muito importante da sucessão, né? Que ele não tinha antes. Sempre ele me acompanhava, hoje em dia até estava eu, Emanuele, Alirim e Vitor, a gente que fez o manejo. Ele não participou, acho que foi, para mim, foi uma grande prova, porque é como se ele dissesse assim, pronto, essa parte vocês vão fazer, que eu confio em vocês, né? Eu acho que foi bem interessante. E a gente já participou de algumas coisas lá em casa também, Lela já acompanhou. E isso na sucessão de dar confiança pra gente fazer, né? Ele me deu a confiança de pouquinho em pouquinho. Foi tá sendo uma construção ainda. Eu acho que é o mais interessante, né? Que aí ele tá, tipo, vamos ver até onde ela vai para eu poder pontuar isso. E é muito Exato. difícil, porque eu queria muito colocar um tronco lá em casa. É a minha meta da vida, colocar um tronco. Olha aí E eu vou aparecendo as conseguir. coisas No dia que que eu conseguir botar um tronco, eu pinto ele de rosa. E faço uma festa. Ah, rapaz, aí, olha só, Juliana, você nem quer pintar o tronco de rosa. Aí já tá vendo os passos da sucessão, como elas vão É, afunilando. Não basta colocar o tronco, tá vendo, tem que Manuela? Tem pintar que de pintar de rosa. rosa. É, Giliano, tem a que gente falou aqui, começar. Giliane sendo Giliane. Gente, E eu concordo exatamente com, voltando ao assunto que a Geliane falou, que você tem que mostrar o porquê que da sua ideia, né, da sua mudança, vai valer a pena. Porque o principal da sucessão é isso. Porque, por exemplo, aqui eu vejo muito, tanto da geração dos pais da gente, né, tanto dos meus tios e dos de Geliane, que com os pais dele foi a mesma coisa. Eles É, foram passando, assim, mostrando a confiança deles e mostrando qual foi a intenção da mudança daquilo, né, dependendo do que seja, e como é, porque vai passando, vai mudando o tempo, então vai tendo outras necessidades com o passar do tempo. E a importância da sucessão é essa, você vê qual é o plano de acordo com cada época, né? O que deve ser exatamente. melhorado. E tem que ser Exatamente, Lela. respeitado o que foi feito antes, né? Porque senão a gente não Exatamente. tava aqui. verdade. Exatamente. Meninas, e em meio a isso tudo, tem horas que vocês chegam assim e falam: rapaz, eu estou construindo minha própria identidade, ou eu estou de fato só me preparando para que eu possa estar fazendo isso aqui. Porque quem é jovem, a gente por vezes fica, né, nessa expectativa de aguardar, e vocês sabem. Será que é isso mesmo que eu quero? E como eu vou fazer para inovar, trazer mudança e ter uma responsabilidade tão grande? Porque assim, imagina só, o pai de Giliane expõe em exposições, tem gado, né, de corte, Giliane. Manuela está na Carnaúba aí, que a gente vai falar já já da força, né, desse nome tem aqui, e o orgulho que você traz, mas também uma responsabilidade muito grande. Porque quem vê de fora certamente fala, nossa, que bacana, as meninas aí, olha, tudo certo, já só dá continuidade. Mas não sabe o deitar no travesseiro ali e o peso também da responsabilidade que É. vocês têm. Eu acho que Lela pode falar isso bem a fundo, É, porque quando a gente começou a nossa amizade, eu sempre vi Manuela como Manuela, mas andando com ela, às vezes eu até brinco com ela, o povo não sabe o nome dela e fala, ah, neta do seu Manelito. É é, como se, assim, não existisse Manuela. E se eu existisse a neta de sua Manelita, e não é assim, né? Eu conheço ela, eu participo da família dela, conheço o Tinês, que é um amor de pessoa, Juca, que também tá na live. E eles são gente, realmente, ela tá trilhando o caminho dela, como eu também tô trilhando o meu. E eu até tava conversando esse convite semana passada, porque o povo pensa que realmente, assim, é muito fácil, ele já tem, né, um caminho e tudo mais. Só que a gente se cobra também, porque é muito difícil você basicamente ter o gado, ter não sei o que, não sei o que, tem isso. Mas e se você, por um vacilo, acabar pisando na bola e isso gera um comentário gigantesco? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, Gigi, que consequentemente vem também, sabe? Não é só flores, não. Eu acho que não é só isso, não. Principalmente aqui. Eu tento conciliar a veterinária com a vida pessoal e é um problema. Assim, é uma coisa muito boa, claro. É muito bom você chegar na propriedade e alguém já lhe conhecer sem você ser apresentado. Mas você cria uma responsabilidade muito grande de sempre você estar ultrapassando suas próprias metas. E tipo assim, não basta só inseminar, né, Lela? Não pode errar. A gente cria isso que eu sei a que é errado, cobrança, a gente tem né, que fazer sobre você, por conta de você ter um nome, um você não legado. pode fazer isso, você não tem que ter cuidado nisso. Você tem que curar um animal que a gente é veterinário, a gente não é São Francisco de Assis, né?
A gente não consegue salvar uma vida, mas a gente tem que fazer isso, porque se você não fizer, você não é boa. E acho que é um peso muito grande também, não é só essas flores que o pessoal entrega, não. É. Assim, como o Geriano falou, né, tem esse peso, mas eu vejo por outro lado que é de, assim, ter o privilégio de ter esses exemplos, né, dentro de casa e você poder, assim, trilhar esse caminho se inspirando nessas pessoas. Claro que é difícil, porque a gente tendo uma pessoa dessa como exemplo, porque, por exemplo, no meu caso do meu avô, que como o Geriano falou, neta de Manelito, que chega nos lugares, assim, eu me sinto privilegiada de ser reconhecida assim, porque eu conheci ele não como Manelito na profissional, né, como pessoa também, que eu admiro ele mais do que tudo nas duas áreas, e é uma das minhas inspirações, né? E eu me sinto privilegiada por isso, assim, é difícil, só que tudo que é difícil é porque vale a pena, né? E eu É, foi uma das perguntas privilegiada que mais por tiveram na isso. caixinha. Tiveram 5 perguntas e assim, de pessoas já maduras mesmo, não foi nem de jovens, que foi justamente esse. Qual é o desafio, entre aspas, e o privilégio de ser neto de Manelito Vilar quando se trata de sucessão rural, principalmente no semiárido? Porque ele é um exemplo para todos nós, né? Quando se trata de semiárido, quando se trata de agropecuária, quando se trata de formação de caráter, de tradição, de sucessão familiar em si. Assim, é Manelito, né? É, Já apresentações. É de fato, dispensa É, apresentações. é verdade. eu não sou suspeita a falar, porque eu conhecia ele também, né, de outros sentidos. E, assim, como eu falei, é uma das minhas grandes inspirações para tanto para profissional como assim como pai. Eu não conheci ele como esposo, mas como esposo, tudo. Assim, é uma inspiração para mim em tantos os sentidos. E tem esse peso, né, de você não é de ter que ser boa, é de você assim, você mostrar que você respeita aquilo que Fechou. ele estudou, O deixou. legado, né? O legado, Legal. o legado que ele deixou não foi físico, né? Foi o esforço de ir atrás, o estudo, a família, né? Foi o maior legado que ele deixou pra gente, não foi só pra mim, né? Pra gente, todos os filhos, os netos. Foi esse, foi de da família, né? Do trabalho, de abrir portas pra gente ir atrás e de valorizar, né? O semiárido, valorizar tudo que ele dizia. Foi o maior legado que ele deixou e eu sou muito agradecida, inclusive, por isso, muito por ter convivido, né? E me ter uma pessoa dessa de perto que me inspire, tanto profissional como pessoal. Você praticamente respondeu, né? Assim, com certeza você emocionou muita gente hoje aqui, né? Que conheceu o seu avô, porque a gente vai para as exposições e é isso mesmo. O pessoal chama assim e fala: sabe aquela menina ali? Ela é a neta do seu Manelito. E ela é tão gente boa quanto ele. E a mãe dela também. Eu digo: gente, sei Ave isso. Maria! E o irmão, aí o tio. E isso é muito legal, sabe? É algo Não, que não eu tira de consegui. você e realmente quem lhe conhece sabe. E se eu conseguir ser pelo menos 1%, aí pra mim já tá mais do que é bom. É. Legal demais, gente. Outra coisa que você já respondeu, mas assim, para vocês firmarem ainda mais, né? Para quem deixou aqui a sua pergunta, que é como é ser herdeira, né, de um nome, de um legado, como ambas têm aqui, e o peso principalmente sobre você, Manuela, e ser disruptiva. Assim, de acreditar e não, eu estou fazendo o meu, eu estou cursando medicina veterinária, que é algo que você está fazendo, eu estou inseminando junto com minha comadre aqui, Giliane, eu estou acreditando no que eu estou fazendo e é isso que eu vou realmente seguir. O que norteia. Porque, de fato, né, o que a gente estava falando é muito simples. Você poderia fazer o curso, ficar ali nos bastidores e ir para a gestão rural. E ok, mas não, vocês estão se lançando aqui no digital, participando de encontros. Quem segue aí, vocês veem, né? Você em universidade, em cursos, enfim. Isso é muito bacana, sabe? E qual a motivação para isso, sabe? Assim, de vida? Eu já sei. Vocês contaram lá no início. Assim, Eu pra mim, tenho no caso, Sim, para as duas. que a motivação no caso de estar nesse meio, no que você tá Sim, perguntando. mesmo assim, vocês têm já, né, uma trajetória, um caminho, mas vocês seguirem acreditando no propósito de vocês. Eu acredito que antes de tudo é gostar, né? Uhum, Mas assim, a parte que vocês buscam de fato levar tecnologia, sim, inovação, de isso, trazer novidades para a propriedade, né? sim. Assim, primeiro foi que
Eu nunca, desde criança, eu sempre tive nesse meio, sempre gostei de estar nesse meio, muito e admirei muito minha família toda que está envolvida, né? Minha mãe, meu pai, Uhum. meus tios, meu avô, e sempre convivi com todos eles. A gente aqui é uma família, mas todo mundo se anda junto. E eu nunca pensei assim, durante a minha infância e adolescência, eu nunca pensei em trabalhar como veterinário. Foi já quando eu já estava no terceiro ano, decidi fazer. E foi quando, assim, eu tinha muitas conversas com o vovô sobre, assim, no terraço, sobre melhoramento genético, ele falava muito sobre isso. E eu sempre gostei muito de falar sobre, só que nunca pensei de ser o meu meio de trabalho, né? E foi quando eu estava no terceiro ano, que eu não estava mais morando aqui em Itaperuá, quando eu fui morar em Campina, que eu saí. É que naquele ditado, a gente tem que se perder para saber que é o que gosta. Eu passei um bocado de tempo sem estar vindo morando aqui, e foi quando eu percebi, eu digo, não, eu quero viver daquilo, eu gosto, é meu propósito, e é o que o vovô dizia, né? Levar o Nordeste para o Brasil todo e mostrar a importância da pecuária no Nordeste seco, que foi o que, assim, eu achava essa coisa mais que muita gente acha isso impossível, né? E cada vez mais melhorando a tecnologia, a gente, meus tios agora desenvolvendo um pastejo rotacionado de palma que inclusive muita gente vem comentar comigo dizendo como assim, o que é isso? E assim, É, eu acho isso outra inovação, né? Que já é da outra geração dos meus tios, que eu também outros que me inspiram para estar nesse meio. E assim, é o que eu busco é de estudar e estar nesse meio cada vez mais para melhorar isso, que é a ideia inicial do meu avô e dos meus tios, da minha outra família, da minha família toda, é de desenvolver cada vez mais esse meio. Muito bacana, bom. Giliane. E você, Giliane, qual a sua motivação? Porque a motivação de Manuela ela ficou meio assim, mas olha só, eram as conversas no terraço com o avô sobre melhoramento e o Nordeste seco. Isso é maravilhoso. Que é generoso, na verdade, que você não está pensando só no que você vai fazer. É sua felicidade, é o que você gosta, mas é o que você vai impactar, sabe? É um legado que você vai dar continuidade, na verdade, Manuela. BG, como a Manuela falou, a parte de semana ali, né, essa parte de manejo rotacionado é uma coisa que todo mundo tá abismado. E eu pude ver, eu achei fantástico, Muito achei muito bacana. massa, muito bacana. Ela teve lá em casa, acho que uns dois Foi. meses atrás, não foi? A gente falou sobre isso. Aí a gente começou a plantar a palma, eu mostrei a ela, disse, olha lá, a palma tá chegando. Eu assistindo as palestras de Isaías, dando com o tio Joaquim, Foi. em todo canto que eu vejo, ei, gente, dá pra tu plantar a palma aqui, ó, olha ali, ali Eu também. vejo na rede social você incentivando muito bem, Giliane. Busque, como Já, Isaías fala, já. busque a melhor área da sua propriedade. É verdade, Faça é toda a sua verdade. adubação, faça as correções que foi planta palma. Porque houve essa pergunta aqui. Sou do semiárido e qual. Até notei aqui, ficou bem engraçada a pergunta. É, sem ser a braquiária, qual outra forragem que eu posso plantar? Eu digo, até eu vou responder essa. Vá plantar palma, meu amigo. Plante palma, que você não erra. Inclusive, E compre no dia muito. D, né, Lela? Compre no É verdade. dia D, vai ter pão para vender. Não é propaganda, não. Não, e tem que fazer mesmo a propaganda, que o que é bom tem que ser divulgado. Inclusive, o pessoal É perguntou verdade. também em relação às datas do dia D, se haverá o evento aberto ao público esse ano, se Vai, haverá expositores, stands, vai. Graças a Deus. Voltando coisa à boa. pergunta de GG, Isso né? É, porque a turma aqui, as perguntas, olha, não. não para. A gente vai falar de palma, mas É, só nada a ver. fez sucessão e tudo que é bom tem que estar unido aqui, né? É verdade, mas a minha motivação, meu pai, ele não teve acesso, ele só fez até a quarta série. E aí tem coisas que ele desenvolve muito bem, mesmo não tendo conhecimento científico, que eu levei para mim para tentar motivar, né? O que é que eu posso melhorar na minha propriedade, o que é que eu posso fazer por ele para trabalhar em relação a isso. Eu sempre fui apaixonada por animais e como eu disse no começo, eu sempre participei com ele ativamente, né? Vacinava, ele sempre disse: pega ali o medicamento, aplica em tal animal. E isso aí me deixou ainda mais aproximada na parte da veterinária. Eu comecei a fazer zootecnia em areia em 2019. Foi um pouco antes da pandemia, mas o meu intuito era transferir para a veterinária também na época. Mas aí eu consegui. Eu acho que se eu tivesse feito veterinária, eu não tivesse passado pela zootecnia, eu não tinha percebido tanta coisa bacana que o curso tem a promover, que a zootecnia é muito rica. É um curso que eu tenho muita gratidão. Eu fiz até o quarto período. Mas foi muito, muito interessante. A gente consegue ver de uma forma, eu acho que é mais humana do que a veterinária mostra. Na veterinária a gente trata muito o animal, a zootecnia é mais o manejo,
mais o cuidado. E aí eu comecei a olhar o que é que eu poderia fazer em casa. E eu acho que a minha maior motivação é essa, é dar continuidade de uma forma que eu consiga levar a forma que ele tem à prática com a parte da faculdade, né? Conseguir juntar os dois Da e, tecnologia e da e inovação do seu continuar, conhecimento. continuar, Muito bacana, exatamente, Juliana. exatamente. Eu acho que essa é a minha maior motivação, né? Continuar o que ele faz, só que eu acho que até um amigo nosso, o GG, que foi Carlinhos, ele numa conversa com a Hum. gente um dia, e ele disse que pai era exemplo para ele em relação a isso, porque uma pessoa que realmente não teve estudo, mas que consegue desenvolver muito mais do que muitos veterinários que eu conheço, muitos produtores que eu conheço, que alavancam, né? E hoje em dia, assim, eles já estão no nome dele, graças a Deus, nessa parte da pecuária, mas é uma coisa que, para mim, é muito orgulhoso, né? Porque realmente é uma pessoa que não estudou, mas que sabe muito mais do que eu, que estou na faculdade e terminando o curso. Eu aprendo todo dia com ele. Debaixo de carão ou não, mas eu aprendo e eu acho que é isso que a gente consegue levar. E é a minha maior motivação, né? Realmente é conseguir mudar alguns pensamentos dele que não muda. Até esse Joaquim estava falando numa live que eu participei dela. Que realmente a gente, é uma dificuldade que a gente não vai mudar, né? A forma que o É. pai planta palma, por exemplo. É da forma não é adensada, é da forma Sim. tradicional. Mas eu já consegui colocar na cabeça dele, vamos plantar palma? Aí a gente já fez uma de palma. Manuela também, vamos plantar palma? E isso pra mim já é muito, muito bacana, porque por mais que eu não consiga mudar a forma que ele vai plantar, mas eu já consegui colocar na cabeça dele que é um caminho. Uma ideia. E isso, né, isso pra mim já é uma Vamos fazer umas motivação. plaquinhas, chega lá na porteira do seu Givão. Plante palma, plante. É Ele já silagem, olha, pessoal. O pessoal ele liga já e diz, já vi Germine mandar eu fazer silagem e plantar palma. O povo passa lá assim, se esconde. Eu digo, mas Tá é vendo? Plantei importante. lá, viu? Oi? tá. Viu lá. Ela amou. Ela olhou assim, você tinha que dar uma hora de palma. Mas tá vendo? Vem Plantei. cá, Manuela, vem cá, olha a palma. Mas é, estão certas, meninas, é o caminho. Uma pergunta também que está totalmente atrelada, né, isso aqui, pessoal, é no dia a dia de vocês, não só na família, né, que eu sei que vocês têm um apoio e têm esse direcionamento, mas vocês acham que está preparadas tecnicamente cria alguma barreira, antes até mesmo, vamos dizer assim, o preconceito que as pessoas podem ter por vocês ser jovens e falar, essas meninas, rapaz, o que a gente estava conversando ontem na outra live, sabe, Manuela? É, por vezes, alguns senhores ou pessoas mais de idade falam, mas será que essas meninas sabem do agro mesmo? Será que essas faculdades não estão indo só por ir? E assim, se isso vocês já sentem que quando vocês se expressam, conversam com algum produtor, estão no meio, já vê que realmente, não, as meninas são jovens, mas elas de fato, o que elas estão aprendendo no campo técnico e também da vida no campo do dia a dia rural, elas têm essa firmeza para a sucessão. Vocês já se sentem acolhidas em relação a isso? Eu, assim, no meu caso, eu nunca passei por situação mais difícil, porque é o que eu acredito é de quando você for lidar com outra pessoa, principalmente mais velho desse meio, você tem que saber respeitar, né, as ideias dele, Isso, saber o que fala e não impor nada, porque você tá lá, você é novo e é você tá lá, a gente tá aqui mais para aprender do que para ensinar, né? É verdade. Eu É verdade. acredito muito nisso. E tem me ajudado assim muito, porque quando você pensa assim, você aprende muito mais, né? verdade, E todo Manuela. sempre tem algo a ensinar. É Você verdade. está aberto. E isso também responde também a pergunta da Janela da pessoa mais velha, ou seja, da pessoa que tecnicamente está mais especializada do que você, para falar realmente, fulano tem esse olhar, por vezes ele já está aberto a ouvir, a aprender, e por vezes você pode também saber de algo a mais do que E aquela pessoa. Mas É você tem a verdade. humildade de deixar ali a situação para não causar um conflito, por vezes desnecessário, que às vezes realmente causa. E você também obtém respeito nesse sentido no meio, devido a esse seu comportamento. Isso é sensacional. Eu completo o que Lela falou. É realmente. vou à frente, né, GG? É. Mano, ela me ensinou muita coisa, porque a gente foi mexer com uns bichos lá em casa. Painha passou, olhou assim, e a gente demorando a fazer. Aí, mano, ela, tenha calma, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. E às vezes a vontade de você mostrar que você sabe tem que ser menor, né, do que realmente você fala. Você realmente pode mostrar. Graças a Sim, Deus deu tudo certo, não foi ela. A gente não foi, graças teve. a Só Deus. foi elogios. E eu acho que isso foi a melhor resposta, mas realmente, é como ela falou, a gente aprende muito com as pessoas mais velhas.
Eu acho que eles têm muito a ensinar com a gente, muito mesmo. E a melhor forma da gente realmente mostrar que a gente sabe mais do que a gente aprende na universidade é ouvindo eles, porque todo dia a gente aprende uma coisa nova. Todo dia eles têm uma coisa nova para ensinar a gente. E eu acho que isso é realmente a chave, né, Lila? Sim. Isso não quer dizer que o estudo da gente seja em vão, né? Porque a gente está É, aqui para aprender com eles, mas também tudo que a gente tem estudado, a parte técnica, é para valer a pena. Então a gente tem que saber como exatamente. mostrar essas ideias, né? Não é só Exatamente. para tudo que disser impor e a gente aceitar. A gente tem que saber aprender, mas também dizer o que a gente estuda está valendo a pena e comprovar que aquilo vale a pena. Só que tem que Exatamente. ser, né? É um desafio gigantesco, mas a gente está É, enfrentando. faz Vocês são parte. maravilhosas, menina. Que live maravilhosa, e boa, e leve, e informativa e divertida está sendo aqui. Uma pena que eu não estou conseguindo ver os comentários do pessoal aqui. Então, se tiverem comentários, porque como a telinha tá cheia, né? Me Hum. desculpem, pessoal, mas a gente vai lendo. Até vocês também, meninas, se conseguirem ver aí as mensagens, alguma pergunta. Tem Isso. sim, Laticínio e Xandu, eles já vieram aqui na Expo Rural de Queimadas. Deixa eu A só tentar Alice, aqui. amiga nossa, a Alice. Laura também tá na live, Renata, Juca, Silvinha, que também tá na sucessão familiar. Os namorados da gente, Lela? Legal. Eu não sei ver, não, gente. Tu vai dizendo aí, eu tô Mas só. Giliana é do high-tech. Até eu não estou conseguindo ver. Vocês acreditam aqui? A realidade é essa. Não tá aparecendo não, o chatzinho, mas Eu Seu não depois sei Daniel ver. vocês. também tá, seu Daniel, o pai de Mamá, tio de Lela. Sim, é meu outro tio. É. Bacana, um Gente abraço, finíssima, gente finíssima. Outra pessoal. inspiração pra mim. É. Mas pra Ai, todo mundo que gente, a paciência dele é a minha meta da vida. meninas, e meio nessas conversas que vocês têm com pessoas do meio, né? Pessoas mais experientes, mais sábias, família, amigos. Quando foi que virou a chave, assim? Manuela meio já que falou, né? Que foi nessa transição de vir morar na cidade, vamos dizer assim, e meio que sentir aquela falta, né? Ali, quem é do interior sabe disso, como é bom. Chegar no final de semana, ter um canto para ir, ficar em paz, sossegado ali. Mas quando vocês falaram assim, isso é para a minha vida, é a minha decisão de vida, é a minha escolha, e eu quero isso aqui. Eu vou me tecnificar, vou estudar e eu vou voltar para as minhas raízes, digamos assim. Teria esse momento que vocês viram isso. Vai, Lela. Começa de. A Não, não minha, no faz. caso, como eu tinha respondido, né? Foi quando eu percebi que, assim, foi quando eu amadureci mais a ideia do que eu iria trabalhar, que foi quando eu já estava no terceiro ano, que quando vai ficando mais, assim, não, vai fazer o quê? Que a gente para pra pensar, porque enquanto isso a gente é tudo criança ainda, a gente tá só vivendo e vivendo o dia a dia não pensa, né? O que que vai trabalhar, que aquilo ali vai ser meio de vida e que pode ser meio de vida. E foi vendo os exemplos, né, dos meus pais que tinham o agro, o negócio, a fazenda e os animais como meio de vida, meus tios, meus avós. E foi quando eu estava no terceiro ano que eu decidi, que eu disse, não, vai ser. E realmente é o meu propósito. E, inclusive, um dos meus hobbies, que era correr vaquejada, por causa do meu pai, eu dizia, não, até meu hobby era desse meio, por que que eu não vou querer estar, assim, meu descanso era estar trabalhando nesse meio. Então, foi, assim, quando eu tive a certeza. Que bacana. E vocês, GG também. Aqui é vários GG hoje aqui. São várias GG, GG. GG, você fica É GG pra todo canto. GG para todo lado. Gê, foi realmente quando eu voltei de areia. Quando eu voltei de areia, eu passei um tempo aqui em Queimadas. E aí eu pude participar da Secretaria de Agricultura daqui. Eu acho que foi o ponto-chave para mim. Realmente eu já estava fazendo veterinário, já conhecia Lela. Mas depois que eu vi a realidade de outros produtores, que a gente conversa, chega no curral, que você. Pronto, eu até falei com Lela. Uma das coisas que eu mais. Acho sim, acho que foi um momento que eu nunca vou esquecer da veterinária foi quando eu vi meu bezerro nascer, que eu digo que eu sou mãe, né? De vários. Acho que Lela também. Quando você vê um fruto do seu trabalho realmente se consolidando assim, e você vê um produtor falando bem, eu acho que essa é a virada de chave que você diz, não, realmente é isso que eu quero. Eu acho que cada manejo que a gente termina de fazer lá em casa, seja até aplicar um medicamento que você vê que o animal deu certo, aquilo deu certo. Pra mim é como se estivesse reforçando a certeza que eu tenho de que realmente aquilo é o que eu quero seguir, é o que eu quero fazer. A exposição do ano passado, que a gente colocou os animais, eu achei que a gente participou também. Passou lá para tirar umas fotos. E assim, a repercussão foi muito boa também. Acho que o resultado do trabalho foi muito bom também. Acho que todo resultado de trabalho pra gente é como se reafirmasse que não, você está no caminho certo.
E acho que para mim, cada vez vai ser a mesma sensação. Por mais que nasça 500 bezerros, por mais que eu veja 500 animais em nossas exposições, para mim, sempre vai ser uma coisa diferente, um sentimento novo. Isso é verdade, gente. O pessoal perguntou em relação aos hobbies de vocês também, Emanuela. E eu acho legal uma coisa que eu vejo, vocês estão trabalhando ali no final de semana, às vezes é sábado, chovendo, e Feriado. vocês, e feriado, vocês inseminando, andando a cavalo, correndo vaquejada. Aí eu acredito que o pessoal que vê através só das redes sociais, falei, tá, as meninas trabalhando, mas também é o hobby de vocês, né, gente? É, É o que É, o pessoal perguntou. Pergunta o hobby das meninas. Eu é, falei, gente, Manuela corre vaquejada, Giliane já correu prova de tambores, não foi, Giliane? E foi, como essa adoro. paixão pelos equinos, né, que a gente vê muito vocês atrelados aí à parte pecuária, bovinos, enfim, caprinos, como leva, né, os equinos? Manuela já falou ali rapidamente que é o pai, mas como isso é inserido mesmo assim na sua vida, né, de uma maneira forte. Que outra coisa que o pessoal fala, viu? Manuela, que é neta do seu Manelito, corre vaquejada, derruba boi. Eu, di- e a turma também, Giliana aí do tambor, viu? Eu digo, rapaz, essas meninas são é. versáteis. Aqui, vovô era um dos que dizia que quando assistia vaquejada ele torcia pelo boi. Meu avô, Manelito, no caso. Ele não gostava muito da ideia da vaquejada em si. Mas meu bisavô, o pai dele, eu não conheci, mas falaram muito. Ele falava muito, gostava muito de vaquejada. Inclusive, antes, ele trabalhava com pecuária e o gado, que ele criava, ele alugava, não sei como era no tempo, para correr em vaquejada. E meu outro avô, o pai do meu pai, sempre trabalhava com a Luísio Campos a vida toda e sempre teve no meio, em Campina Grande, né, no Ligeiro ali, Juliano conhece a região, e gostava muito de correr também. E meu pai, desde criança, corre vaquejado, desde sempre, viveu a vida até hoje, vive do cavalo. E eu sempre gostei desde criança, muito. Só que eu não tinha essa ideia também de correr vaquejada porque eu não via muitas mulheres nesse correndo em si. Mas eu sempre gostei. E quando eu já estava maiorzinha assim também, no terceiro ano também, quando a gente vai amadurecendo as ideias, aí eu, na pandemia, a gente tá aqui, todo mundo em casa, aí eu comecei. Inclusive eu morria de medo de correr em cavalo. Eu só gostava, mas eu morria de medo. Aí foi outro lugar que eu me senti desafiada e sempre gostei. Então é, fui me aperfeiçoando e fui achando bom assim, então foi se tornando um hobby pra mim e foi o que me aproximou mais, cada vez mais da veterinária, né? E do lugar que eu tô hoje. Do universo, né? Essa paixão pelos cavalos a gente divide também, GG. Mas eu sempre gostei muito de cavalo. Painha tinha parque de vaquejada, eu gostava de correr. Até um tempo desse ele ainda tinha os troféus. Mas ele desapaixonou pelo meio da vaquejada. E ele nunca deixou que eu participasse da vaquejada, né? Eu ia ver, a gente tinha cavalo e tudo mais, mas não podia correr de jeito nenhum. Uma vez eu inventei de correr. E aí ele pegou meu cavalo, botou no caminhão e foi pra feira de gado. Eu vou vender no ligeiro esse cavalo. E aí eu fiz uma promessa, no dia que eu realmente me formar, que eu tiver, né, condições, quem sabe um dia eu pratico. E aí eu vim nos Três Tambores, uma amiga minha, Poliana, do Ingá, ela tinha cavalo, Lela também conhece. E aí ela disse, vamos fazer a prova de Três Tambores? Eu disse, oxe, vamos. Aí um amigo nosso aqui em Queimadas, Joventino, ele disse, Batatinha, quando você precisar, que meu sobrenome pra ele é Batatinha, você pode dizer 500 vezes, mas sempre vai ser Batatinha. Pode fazer aqui as provas. E aí a gente começou a fazer as provas. E pra mim foi um esporte fantástico, porque é muito família. Ainda vou trazer a Manuela para ela participar. Eu vou. Mas é uma... Cavalo. Mas é um esporte muito família, a gente gostou bastante. E sempre que tem alguma oportunidade, alguma vaquejada, a gente faz uma provinha para brincar, é bem interessante. E aí, esse ano passado, durante as férias, veio a ideia de fazer as aulinhas de equitação com as crianças, né, que têm autismo e tudo mais. E para mim foi assim, foi fantástico, porque eu não tinha conhecimento de quanto o cavalo é bom para as outras pessoas também. E até ontem eu conversando com ela, foi bem interessante. Eu postei a foto do cavalo e a mãe de um menino respondeu que ele pegou um cavalinho de pelúcia, GG. E aí ele adotou esse cavalo pra ele, ele botou o nome do meu cavalo. E o nome do cavalo é Arizona e pra todo canto ele vai. Que Eu acho que bacana. assim, o cavalo ele tem uma forte, um poder diferente. É diferente quando você cria cavalo, quando você tem É. sentimento com cavalo, né? Ele aproxima muito as pessoas. Ele tem um poder. O gado é muito bom, é uma pecuária, mas o cavalo ele é muito mais sentimental do que o gado, eu acho, né? É uma coisa muito seu, né? É uma coisa que você tem seu cavalo, você tem um amor por aquele cavalo. A pecuária ela é tradição, ela é legado, mas a equicultura é uma coisa diferente.
Manuela tá treinando mamar agora, que é a filha do seu Daniel. Acho que ela tá Ela passando foi. esse vício do cavalo às próximas gerações. É Mas é mesmo. assim, né? Que É uma boa coisa que. influência, viu? Parabéns, porque É, o cavalo é a série de benefícios. É verdade. Vocês sim, entendem, sim, e quem não, né? Depois pesquisem, né, sobre a ecoterapia, a importância do sim. cavalo para a saúde mesmo, que não é só hobby e diversão, né? Ao Em contrário. dezembro a gente volta com as aulinhas de férias também, então acho que pra mim virou mais uma coisa que me faz bem, ver as crianças bem, acho que é bem, bem, assim, gratificante você ver um pai e uma mãe feliz, porque o caso que mais me chocou foi uma criança autista, que ele tinha muito medo de cavalo, muito medo. E aí a gente fez um mês de aula, porque era um mês de férias, eu disse, não, Vitor, vamos fazer pra gente ver até onde vai. E aí a mãe dele era amiga da minha mãe, e ela passou, né, e disse eu vou colocar meu filho para participar, não vou dizer o nome dele, mas a gente colocou. E aí, no penúltimo dia de aula, ele subiu no cavalo e eu acho que para ela chorou, ficou alegre. E eu acho que é a maior recompensa que a gente tem, né? E por parte também da minha família, meu pai gosta muito de cavalo, meu avô, por parte da minha mãe. Eu não falo tanto da minha mãe porque ela é mais dessa parte de. Ela conhece, ela é mais da parte urbana. Mas o pai dela, que ainda é vivo, ele tem quase 90 anos, ele sempre gostou de cavalo e ele sempre me dizia. Porque o pessoal mais velho sempre diz o sinal do cavalo, eles têm, né, Lela, essa Uhum, questão. E ele sempre teve cavalo. Hoje, ele tem quase 90 anos, ele ainda continua tendo cavalo. Eu acho que é uma inspiração para mim também. Que verdade. bacana, meninas, vocês falaram muito em família. E algumas mulheres, né, do nosso grupo que a gente tem, e vocês participam, que é as mulheres que geram aqui da indústria Laboremos, elas perguntaram se existe alguma mulher na vida de vocês, no segmento rural, no meio, que são inspiração para vocês e como vocês estão abrindo as portas para novas mulheres e se vocês se veem dessa forma. Porque a gente consegue ver vocês como inspiração já, apesar de tão jovens, né, e abrindo portas realmente e possibilidades, como Manuela está ensinando a priminha, não é isso? A Sim, parte de cavalgar. Giliane, que já é uma forma de você empreender também, nas suas sim. aulinhas de hipismo. É hipismo também, né? Ou é a parte de Não, é ecoterapia? só ecoterapia só. Ainda, A ainda é bacana, a só. equitação em si. Ainda é Mas só também equitação. pode expandir, entendeu? Para Eu hipismo, adoro porque que a ainda é senhora me dá carente aqui na novas nossa região. possibilidades. A senhora me dá Novas É, novas. possibilidades. Então, assim, como vocês enxergam, né, a mulher nesse papel, já que hoje vocês também foram convidadas por, além de ser sucessoras, mas serem mulheres e desempenham um papel realmente tão bonito e carregam, de fato, o peso desse nome com tanta honra. Sendo entrevistada por uma mulher também, né? Pois Né? é, é verdade. estamos em mulheres aqui. Assim, eu vejo a mulher no agro não só diretamente ligada àquela mulher que está no curral, vacinando os bichos, mexendo. A mulher do agro também representa muitas outras mulheres, tanto aquela mulher que é a companhia do marido que trabalha no curral, que está em casa, que está trabalhando administrando no computador. Assim, uma mulher no agro ela atua de diversas formas, né? Inclusive atua na associação, incluindo os filhos no meio. Sim, Eu acho sim. que a mulher tem esse papel de abranger várias formas dentro do agro. E, inclusive, eu gosto muito de ser mulher por isso, porque a gente pode estar trabalhando de diversas formas no agro, né? Ajudando esse meio. O homem também, mas a mulher tem essa capacidade de estar nesses vários lugares. Diversos papéis, né? É, É. faz. E como inspiração, eu não sei nem até uma lista para citar de mulheres que não estão diretamente ligadas dentro do curral, mas que ajudaram no papel do agro. Como primeiro tem minha avó, que eu não conheci, mas que tem muitas histórias que dela, meu avô contava, a esposa do meu avô Manelito, que acompanhou, ela morava em João Pessoa, na capital, e veio morar na fazenda como companhia para ele quando ele veio morar aqui. E para mim isso é um exemplo de companheirismo e de assim, incentivo, né? Então, se ela não viesse, talvez ele não tivesse tanta capacidade de estar trabalhando lá no meio. Inclusive, ela ajudou no movimento de artesanato na cidade de Itaperuá, né? E foi uma das mulheres que me inspira nisso. Outra mulher que me inspira, minha mãe, que trabalha, né, diretamente na fazenda, nos queijos, administrando e tudo assim, diversos papéis também, sendo companhia também do meu pai, sendo minha mãe, né, e minha tia também, Carolina, que trabalha também não diretamente no registro da parte do gado, administrando,
ajudando também na administração, junto com meus tios, na Carnaúba. Tem uma minha tia, que não é minha tia, é minha prima, né? Que é a professora Sara Vilar, que é professora de areia, que ela é veterinária. E ela é uma inspiração também, além de profissional, como pessoa, né? Eu digo, tia Sara, meu sonho é ter sua paciência. É assim, é uma pessoa muito amável e que sabe passar o conhecimento todo que ela tem. Ela até disse que ela brinca que não é nem veterinária, ela é mais professora do que veterinária. E tem uma lista de mulheres, mas essas são as que estão, assim, na minha vivência, que estão ligadas ao agro, que eu me inspiro muito nelas. Que atuam de diversas formas, né? Cada uma na sua área e que me inspiram dessas diversas áreas a desenvolver, tanto o lado profissional quanto pessoal, que são os dois lados que ajudam a estar nesse meio. Muito bem, Lela. Complementando Manuela, eu acho que as nossas mães, né, são a principal fonte de inspiração para a gente, realmente. Não tem como a gente. Elas que realmente impulsionam a gente, né? Inês é um exemplo também de mulher no agro. Tive o prazer de conhecer ela e eu sei quanto a força dela também é muito importante. Mas de exemplo meu, eu sempre pontuou a minha avó materna, porque por mais que ela não esteja diretamente ligada ao agro, ela nunca me deixou desistir e ela sempre me motivou. Eu acho que é como ela falou, né? Elas não precisam estar realmente vinculadas no dia a dia, mas só o fato delas estarem motivando, estarem conversando, estarem incentivando, como é o caso da minha mãe. Minha mãe é psicopedagoga, ela trabalha com crianças especiais, ela atende crianças especiais, mas aí ela sempre me motiva. É, compra um instrumento da. Ultimamente ela comprou um aplicador de sêmen, que ela nem sabe para que serve. Mas ela foi lá e investiu. Então, assim, eu acho que essa parte delas de investir, mesmo sem saber, é uma parte muito bonita, porque mostra o quanto elas estão preocupadas com a gente, né? O quanto elas querem ver a gente prosperar. E, como falou Lela, a gente poderia fazer uma lista, Uma mas tem lista. muitos produtos. Tem muitos produtores, GG também, que está na frente do agro, né? Se torna inspiração para a gente, porque mostra como é difícil desbravar, assim, simplesmente elaboramos do nada. Cresceu gigantesco. Não tem como não dizer que ela não cresceu através de você também, amiga, porque assim, é gratificante demais ver uma mulher à frente de uma indústria centenária, né? Como elaboremos, e tendo reconhecimento como você tem de fazer lives, de ser amiga de Carmen Pérez, ser amiga íntima. Amiga de Carmen Pérez, olha, eu sofri, isso é bullying, viu, minha gente? Na verdade, Eu também listo minha amiga Manuela Dantas, né? Assim, eu acho Ah, que a eu gente sou não amiga precisa. eu sou amiga de vocês, imagine só a potência. Mas eu cito assim, as nossas companheiras E da faculdade obrigada, minha também, amiga. nossas amigas da faculdade, né? Nossas sim. colegas de faculdade, né? São as meninas querendo ou não, às vezes pega as aventuras da gente, por mais maluco que seja, como Nicole, Samile, elas Ah, abraçam mesmo e vão ali. Às vezes a Emanuela coloca elas em cada um e realmente, né, eu acho que é uma lista mais, assim, de pessoas que eu realmente uso como exemplo. A minha avó, Dona Terezinha, é um exemplo, assim, fantástico pra mim. Ela ainda é viva e, graças a Deus, eu posso obter ainda mais exemplo com ela. Ela sempre foi uma mulher muito guerreira e à frente do seu tempo, né? Porque ela sempre disse, faça veterinária. E para uma senhorinha de quase 90 anos, né? No tempo dela, eu acho que é bem à frente do seu tempo mesmo. E isso é tão bonito que vocês falaram que quem tem sensibilidade de ouvir isso aqui fica para a vida. Porque hoje, quando a gente pergunta, por vezes, uma pessoa que lhe inspira, aí você fala, fulano de tal, uma pessoa famosa, uma pessoa que tem muito sucesso e tudo. E, por vezes, uma pessoa que é dona de casa, que é Sim, uma, porque assim, o papel da mulher também, as pessoas acham, tipo, não, a mulher hoje tem muito essa questão do separatista, né? A mulher ela tem que sim. ser dona de casa, ela tem que ser do campo, ela tem que ser o papel que ela quiser, e a gente enaltecer a força que ela tem dentro dos diversos papéis e aquilo que ela escolheu, tendo como para si como verdade. Então, assim, o que vocês falaram foi muito bonito, meninas. Vocês realmente, assim, eu já sabia como alguém comentou aqui, a doçura e a inteligência de Manuela, que é do avô, e realmente quem assistiu já diversos documentários sabe disso, que o DNA é uma coisa que não foge, de inteligência e sua energia, sua comunicação. E a sabedoria que você coloca, Giliane, na força que você tem para tomar as decisões e ir à frente, acreditar. Que você é isso, você é muita energia, né? Conhecimento, e a doçura e a força que ambas têm, que assim é sem igual. Vocês realmente são pessoas que inspiram. Pode ter certeza, não é idade, não é por ser mulher.
E não é puxando aqui sardinha para vocês, não. Eu estou falando isso aqui de fora, que se eu não conhecesse realmente. E nesse papo que a gente teve de quase uma hora aqui, e com certeza quem está do outro lado está tendo a mesma percepção. E eu acredito que foi uma das lives mais legais, assim, e que vai deixar tanta mensagem bacana para as pessoas desse roteiro de lives que nós fazemos aqui com pessoas jovens. Foi essa de hoje, pode ter certeza. Mu- Já, ó, já estou aqui soltando um spoiler antes, viu? Se preparem que vai ter mais perguntas na semana para vocês. Eu gostaria muito de fazer um bate-bola com vocês, né? Porque nossa live já está chegando aí nos minutos finais. Eu sei que amanhã todo mundo estuda, todo mundo vai para a propriedade ou não. É, e realmente a gente precisa, como nós falamos ontem, Giliane e Manuela, unir mais os jovens, tanto da Paraíba, essa turma está tendo um destaque no cenário nacional, para a gente fazer momentos, fazer mini lives, fazer encontros e trazer realmente para o jovem que está do outro lado e também para quem não é jovem, inspirações de quem está começando e tem muito também a ensinar. A gente tem mais que aprender por vezes, mas também nós temos o que ensinar. Os valores que vocês transmitiram hoje aqui, de vida, de profissão, do dia a dia de vocês é algo que realmente só vai ser fortalecido ao longo do tempo e a gente vai ver os profissionais e as pessoas que vão sair desse meio aqui, como vocês duas hoje. E isso é muito legal, você vê uma sucessão que vai além do que eu falei ali no início, que é de poder, bens e negócios, mas de tradição, de honra, de honestidade, de caráter, que isso vocês têm e estão fazendo acontecer, né? E trilhando a sua própria trajetória. Isso é muito bonito para quem é tão jovem quanto vocês duas. A gente tem uma sucessora que eu sigo, o nome dela é Natália, ela é sucessora da Fazenda Camparino. Sim, O avô dela ainda é vivo, e ela ela repassa, e eu lembro que ela disse uma frase que é bem interessante, e ficou na minha cabeça. Foi duas frases que eu sempre levo. Ela falou que fazer herdeiro é muito fácil, o difícil é fazer um bom sucessor, realmente, né? Você herdar, realmente, você pode herdar um copo, uma coisa, mas o que você pode trabalhar em cima disso é bem interessante. E outra foi a do avô de Lela, de seu Manelito. Foi a primeira vez que eu fui na Carnaúba, eu vi numa plaquinha. E eu não esqueço nunca que era assim, para você mudar o universo, você tem que começar de casa. E realmente eu acho que as duas frases, elas se juntam bastante. Porque realmente a gente não pode tentar mudar lá fora. Muito bacana ir para uma fazenda lá fora, manejar a fazenda. Mas o que realmente é seu, né? O que, que a gente pode fazer em casa? E às vezes a gente busca tanto, até conversei isso com a Manuela, voltando para Taperoá, que a gente não pretende ir para fora, que é uma possibilidade, né? Fazer um curso e morar fora, no Paraná. Enfim, o futuro a Deus pertence, mas os nossos planos eu acho que é realmente a gente buscar lá fora, fazer um curso lá fora e voltar para casa e ver o que, que a gente pode fazer na nossa casa. Porque não adianta você ir pra fora, abandonar e depois você querer voltar e não ter cuidado, né? Eu acho que é a principal exemplo que a gente tá tendo agora. É um dilema que a gente tinha bastante, eu acho que tá se encaixando. Eu acho que depois dessa conversa que a gente teve, que eu consegui observar, não, eu não sou doida, não. Acho que eu não tô ficando doida, não. Acho Ela que ela é também pensa muito. sensacional, sério. E, gente, a gente tem que fazer um bate-papo assim mesmo, sabe? Com leveza. Porque, olha, o que tem de pergunta pra gente falar sobre, com Manuela, dia D, sobre Expo Sim. Rural com Giliane, sobre palma forrageira e como implementar a palma na vida de Giliane, já que o pai dela não quer. E assim, a família toda de Manuela é uma referência. Um abraço para Zezo. Alberto Soares, toda semana seu Alberto manda um artigo maravilhoso. E assim, ele é o meu professor de semiárido de vida. Eu gosto demais dele. É uma pessoa maravilhosa. É um cara incrível mesmo. E assim, o que a gente tem que trazer, realmente fomentar conversas com jovens e lideranças e saber, tipo, que esse papo aqui, ele chega, por vezes que a gente pensa, então eu fiquei com vergonha, eu falei aquilo, simples, e ele chega a pessoas estratégicas e que tá mudando a visão de como essa pessoa está se posicionando, como essa pessoa está querendo inovar, né? E pode ter certeza que vocês impactaram isso aqui, meninas. E eu gostaria, de antes, né, de perguntar, que eu vou perguntar a vocês, obviamente, a Manuela em relação ao dia D, que o pessoal perguntou bastante aqui, Manuela, como será, né, o formato do dia D esse ano. Se você puder, claro, falar um pouquinho sobre, eu agradeço. Se terá stand, se será aberto ao público. É, Mas esse ano o dia D vai ser do dia 24 ao dia 27 de julho e vai ser presencial.
graças a Deus. E vai ser as vendas, né? Vai ter leilão todos os dias. E os leilões vão ser vai ser virtual e vai ser presencial também. Coisa boa. Onde vai ter artesanato, palestras e programação. E o pessoal também seguir lá as redes sociais da Carnaúba para ficarem por dentro das É, informações, comprar os seus animais, os queijos maravilhosos que sempre tem, e todo o lá artesanato, toda a cultura que também Taperoá carrega, né? Que é um berço de cultura. é verdade. Lá em breve vai postar a programação do dia D. Já tem hospedagem, né? Que é muita gente tá atrás de hospedagem, já que vai ser presencial esse ano. A gente já botou a lista de hotéis e das cidades perto. E os vídeos, preparação pro dia D. Inclusive, hoje já foi dia de gravar os animais. Todo dia aqui é serviço. É. Isso é uma frase forte. Todo dia aqui é serviço. É, Giliane, suas considerações de estar vindo aí, né? Eu sei que vai vir a Expo Rural, você que está à frente da secretaria também, com a turma aí de Queimadas. Um abraço para Carlinhos, Aurélio, toda turma boa. Eu sempre encontro eles, gente, e aperrei toda aquela galera, que inclusive foi Carlinhos que nos apresentou, não foi, Giliane? Na Expo Rural. Foi, Foi um foi presente. verdade. Verdade, verdade. Se eu pudesse falar, a gente ia a noite todinha, porque a Ah, conversa tá muito era bom boa, né? demais. Eu também queria passar, porque tu sabe que eu gosto de conversar. A gente gosta de conversar. eu Falta só só um cafezinho agora de Laura pra ficar Não, melhor você ainda. também gosta, Manuela, de conversar. Manuela, não, você se conversa, Gosta, mas ela gosta, você ela gosta. gosta. Mas a Expo Rural, a gente já comecei a trabalhar com o meu psicológico, a gente sabe que a gente não dorme, né? São 2 semanas de tirada muito grande, é um trabalho muito bonito de se fazer. A gente recebe produtores de todos os lugares, né? E aí, eu espero que Tinês e Lela venham esse ano visitar a gente também, se Deus vamos. quiser. Mas a gente não sabe se vai colocar os animais ainda, Gigi, porque Sim. a gente passou por um verão muito forte agora, né? E aí, preparar um animal leva tempo. Mas a gente tá decidindo ainda se vai colocar animais de onça ou não. Mas mesmo assim, eu continuo trabalhando na organização. Ano passado foi uma loucura, porque você tá com animais seus e trabalhando na organização do evento. Sim. Acho que Gigi me viu, mas eu lembro assim de vários flashes da cabeça. Eu não lembro Era assim dela os de flashes jeito. passando. Mas, mesmo assim, é um evento muito bacana. O Laticínio Xandu vai participar, eu creio que eles sempre participam. Sim. E aí vai ter sorteio, torneio de queijo, vai ter exposição dos animais. Tem uma produtora que vai estar muito presente, que é com a gente, que é a Fernanda, da Recanto Santana. Ela é um exemplo também, muito bacana de Bacana. Mulher no Agro. Deixo um abraço para ela. E uma delícia, Fora os gente. outros Recanto de produtores que Santana, vão quem ter não também. foi, ainda vá, porque em Barra de Santana, aqui pertinho, eu vou É, sempre. A comida ela é lá é fantástica. impecável. Ela foi um dos exemplos para mim do agro. Desde pequena eu conheço ela. E eu sempre achei interessantíssimo, né? Porque uma mulher naquela época, levar uma fazenda, ela é uma sucessora. É a história dela, eu vou contar rapidinho aqui para vocês. Ela conversou comigo e eu, tirando minhas dúvidas, né, com ela, dizendo que eu morria de medo, de herdar e tudo mais, essas coisas. E ela disse que quando o pai dela faleceu, que era o seu dela, um amigo do meu pai, ela se viu na maior seca que a gente já teve, que foi aquela seca que não tinha um gado. Ela trabalhava com leite, ela não sabia nada porque ela fazia, se eu não me engano, era faculdade de, ou era administração ou era história, era uma coisa bem nada a ver. E aí ela se viu sem gado, porque ela teve que vender todas as vacas para pagar as contas, que ela não tinha noção do que tinha na fazenda. E ela sempre foi apaixonada por vaca, ela sempre vendeu na feira, porque a mãe dela produzia. E aí ela teve que começar de pouquinho em pouquinho a fazenda. E hoje em dia ela é uma das produtoras de referência. Bota muito medo nos homens já, Expo Rural. E quando todo mundo fala que lá vem Fernanda, eu só vejo que eu faço o cadastro, né, dos animais, e aí o pessoal pergunta, mas Fernanda vai estar com medo dela, porque realmente ela bota quente. Mas, como eu disse, vai ter muita coisa bacana esse ano, se Deus quiser. E a gente conta com vocês, né? O Alaboramos é um parceiro nosso. Ano passado a gente sorteou uma forrageira. Espero que esse Pois ano é. o Alaboramos seja muito. Ops, olha, ops. nos Os diretoria sorteios. lá, Moreno. Não, gente, mas Aurélio, Mas gente, eu foi tenho bem contato bacana. sim, E já vai direcionei o ser bem pessoal, bacana espero de também. fato. Eu tô E eu convido também, brincando. GG, pra você vir aqui na minha casa. Ela também vai estar por aqui. A gente dá uma voltinha, conhece Claro, Queimadas mais lá. agradeço, Giliane, o convite. Certamente estarei. Eu sou apaixonada aí na sua região, Queimadas. Embora que seja aqui coladinho em Campina, é um lugar que de fato eu gosto de ir. Gosto de ir ali pro mercado, gosto de encontrar com Carlinhos, gosto de encontrar com Aurélio, com você, que nem eu gosto de encontrar você e conversar todos os dias, na verdade. E o pessoal de Queimadas é muito especial e bacana mesmo, acolhedor. E a Expo Rural, sem sombra de dúvidas. E vamos também para Carnaúba, né? Porque a Carnaúba, de E fato, assim.
É maravilhoso. Eu estive lá Eu vou já. estar de estagiária na Carnaúba, vai primeiro Eita, pontapé assim, aí shopping. trabalhando. Eu gosto de encontrar a Juliana, que ela sempre está trabalhando. Festa do Boi, Juliana está trabalhando. Manuela também está trabalhando. Esse Ah, a povoel, gente muito passou. bem, Ah, meninas. a festa O do boi, caminho eu é mandou lá, a gente esse. sobreviveu. Depois da festa do boi, Só assim, oi, a gente galera, sobreviveu vocês qualquer passando, trabalhando. Foi. É, meninas, eu gostaria de, nos momentos finais aqui, fazer uma pergunta para vocês, que foi, assim, a máxima, né? Que geralmente o pessoal pergunta e a gente formula para que fique, para fechar de fato a live. Embora que tiveram aqueles bate-bolas que eu vou perguntar no finalzinho aí para vocês, que é uma frase que vocês gostariam de deixar, além do legado que vocês vão herdar, para que vocês possam falar. Naquele junho de 2025, eu falei isso lá na Indústria Laboremos. E se Deus quiser, daqui a 20 anos vocês irão estar consumindo produtos Laboremos, estarão com máquinas ainda mais robustas, mais modernas na propriedade de vocês, se Deus quiser e permitir, que a evolução de vocês é nítida. E vai falar, e eu falei isso, e isso aí é um valor meu, que eu acredito que pode ter se modificado algumas coisas, porque eu amadureci, mas eu não mudei nesse sentido. Começa, G, essa é mais difícil. começa, Lela. Ai, meu Deus, eu não sei por onde Vai, começa. Lela. Jamie, você pode repetir a última parte? Uma frase, uma inspiração que você teria, que você diga assim: isso aqui eu não abro mão, isso aqui é algo que realmente é um valor meu e que eu quero. Posso até amadurecer os meus pensamentos de acordo com a vida, né, o amadurecimento que ela traz, mas isso aqui realmente é inegociável para mim. Eu acho que o que é inegociável pra mim de verdade é o meu propósito de estar nesse meio, que é o que eu tinha, como a gente tinha comentado antes, que é de buscar inovar cada vez mais e melhorar essas ideias do semiárido para o Brasil, né? De trazer a pecuária para o semiárido e de mostrar a importância do Nordeste seco para o Brasil. Eu acho que isso é assim a minha maior motivação e eu não tenho uma frase específica não, mas é o que eu cada vez mais me inspiro nessa ideia, que não é nem só sobre o semiárido, é sobre você ver a importância de você lutar para você realmente, se você quiser aquilo, você tem que ir atrás. E é exatamente o que eu vejo aqui, as pessoas do semiárido criando e trabalhando e produzindo, porque querem viver naquele meio e trabalham e fazem de tudo para aquilo. Não vão buscar fora o que você pode trabalhar e melhorar aqui. Isso é o que me inspira, não só aqui em casa, como vários outros lugares, né? Outros criadores que a gente vai passando aqui e vai vendo. Quando bate a seca mesmo, que tem a peleja, que nem dizia vovô, que o descanso dele era pelejar. Eu acho que é assim, a maior motivação e é o que eu não abro mão, porque é o que me motiva a estar nesse meio. Que bonito. Bem, Gigi, o que eu acho que me motiva são os meus valores também, né? Tanto de dar continuidade, que Panha vem trabalhando, e mostrar essa nova geração, né? Porque a gente sabe que a geração que tá vindo é muito preocupante também. Assim, a gente consegue observar alguns jovens querendo entrar no mercado, mas tantos jovens querendo sair, e assim, e não tem nenhuma forma de você é, trazer eles para perto, senão demonstrando isso da forma mais prática, né? Se a gente não conseguir provar para eles realmente que o agro ele é o futuro, que a gente vivendo do agro, a gente consegue viver bem, que a gente não precisa estar buscando fora o que a gente tem em casa. Eu acho que isso é a parte mais importante. Eu acho que para mim, eu chegando nisso daqui a 20 anos e conseguindo ver que eu realmente tô vivendo do que meu pai deixou para mim, do que realmente tô levando isso à frente e que eu consegui ser uma produtora rural, assim, independente, sem ele, né? E realmente conseguir ver frutos do meu trabalho. Acho que pra mim, eu consegui colocando tronco lá em casa e manejando o gado, tá ótimo. E você vai conseguir, com certeza, vocês vão conseguir tudo aquilo que Deus plantou no coração de vocês. Porque vocês Geliane, estão Geliane, semeando coisas maravilhosas. Geliane já Eu conseguiu seu Givan de plantar um pau do tamanho do mundo lá. Quando eu cheguei, estava plantado. Aí, tenha calma, e de cada eu um. fui com a Manuela, a gente foi com a Manuela fazer um serviço aí nela. Quando eu passo essa dela, eu passo bem devagarzinho embaixo do vidro. Aí dava a palma, eu disse, a palma tá lá. Né? Posso ali, tá vendo? Eu só vi Exatamente. ela no dia que Mas seu Gilvan vê ela lá postando ele na rede social. eu apostei hoje, Dos amigos inclusive eu quando vi, ela eu digo, começou ó, a rir.
Quando ela começou, ai, tô vendo, bem contente com o Carlinhos tirando foto. Comigo é uma Pois peleja. é. Pronto. É. Meninas, o que faz vocês felizes? Uma pergunta também. O que faz Manuela e Giliane felizes para a gente encerrar com chave de ouro aqui? Essa live tão especial, porque foi demais, gente. Muito especial. Uma pena que a gente não conseguiu interagir por conta do rolinho aqui que não foi subido. Mas Assim, também não tem como ser específico nesse sentido. Eu acho que o que mais me faz feliz, no caso no meio profissional, no caso, é alinhar meu propósito a meus estudos e a minha convivência e estar em família o tempo todo. Minha família é o que mais assim, me inspira e me faz feliz, né? Os momentos em família, que é o que eu acho que mais vale a pena, mais do que o profissional. E eu me sinto muito grata e feliz de conseguir alinhar minha profissão com minha família, com meu propósito e assim, né? Meus amigos, assim, todo mundo que faz parte da minha vida. Alinhar com meu profissional, né? sim, É o que me faz feliz. bacana demais. E você, GG? Eu não vou ser tão mega quanto Lela, não, que Lela fala, me fez feliz. Ela tá muito fofinha hoje. Eu sou assim, mas GG, como ela falou, não tem como ser específico, né? Mas realmente, assim, eu acho que o que me torna feliz, às vezes, as coisas mais simples. É terminar um manejo do gato, como a gente terminou, todo mundo sentado, morrendo de fome, 4 horas da tarde. Mas a gente tava todo mundo rindo, satisfeito, contente. E vendo realmente o fruto do nosso trabalho, tanto pessoal quanto profissional, um dia de domingo que a gente passa com as pessoas que a gente ama por perto, né? A família do meu namorado também, assim, são pessoas que eu gosto muito, considero muito. Eu tô sempre com eles. Para mim são as pequenas coisas que às vezes a gente pensa que é uma coisa tão gigantesca, né? Eu fiquei besta porque meu sonho era, eu vou contar assim, uma passagem, como diz a maneira. Meu sonho era ir para São Paulo e aí para um rodeio, sabe? Foi assim, para mim eu estaria realizando um sonho. E eu fui, e eu não tava com ninguém que eu gostava por perto. E assim, eu me senti tão vazia. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu prefiro estar no Parque do Povo, cantando Leonardo com Manuela, lotado, com a bota apertada no chão e estando do lado das pessoas que eu gosto, porque realmente é isso que faz, né? Às vezes a gente cria um norte que é uma coisa gigantesca, mas o dia a dia são, acho que a felicidade são pequenas coisas que a gente vai juntando no dia a dia. E isso conta muito, conta mais do que as grandes coisas. Pra mim, né? Eu vejo como isso. Um dia de domingo, assim, achando o Globo Rural, tomando um cafezinho com o pai, conversando e ele falando besteira, pra mim tá bom demais. A beleza do ordinário, né, que o pessoal fala. Meninas, eu não tenho nem como agradecer a disponibilidade de vocês, o carisma, a inteligência. E eu queria realmente trazer vocês aqui para que as pessoas tivessem acesso. Muita gente tem acesso a vocês através das redes sociais, num corredor da universidade. No Exposição Agropecuária, mas não tenho acesso como tiveram hoje, assim, para ver como vocês têm força de trabalho, vocês têm vontade, têm desejos, como a sucessão para vocês não parece ser tão simples, né? Assim como todas as outras pessoas que estão passando também esse processo de sucessão e por vezes fica com os mesmos receios, as mesmas responsabilidades, os medos que trazem, e vocês demonstraram justamente bem mais aquilo que a gente sabe de vocês e espera, que é o reflexo desse novo agro, jovem, capaz, que estuda, que busca tecnologia, mas não abre mão dos valores. Foi linda, maravilhosa a nossa live. Eu já vou deixar esse registro aqui para vocês. Eu sempre dou o feedback nos bastidores e com certeza impactou positivamente muita gente. Eu gostaria de agradecer formalmente, em nome da Indústria Laboremos, na qual a gente sempre faz esse roteiro de lives aqui com especialistas, com grandes nomes, nomes do meio, né? Agropecuário, da parte da sustentabilidade também, e também com essa turma jovem que está despontando aí, está fazendo a diferença como vocês. O espaço é todo de vocês. Gostaria de agradecer a todos aqueles que interagiram conosco na live. Hoje realmente não deu para eu ficar, né, na caixinha, porque a live tripla aqui, muito chique nós estamos hoje. Mas prometo que irei, inclusive, me tecnificar, automatizar aqui minha situação, até trazer um notebook para que Eu a vou gente dizer possa quem tá estar participando do Prato GG. acompanhando. Passando a Pronto. carnaúba, seu Joaquim Mas disse que está aguardando essas mulheres para fazer a diferença no dia dele.
Muito bom, Renatinha botou estaremos lá. parabéns. Muita gente botando palminhas. Clivinha botou palminhas. Alirinho, o namorado de Lela, botou palminhas. Eu não falei o Mandou nome deles na família. Bacana, pessoal. Maria Cris, botou também que a gente é inspiração. Diana, Dona Carolina também. Tinês está aqui também, botou Um palminhas. Tinês abraço. é maravilhoso. E Nicole Eu não tô também. vendo, não. Eu também não consigo ver, Sei mas ver, eu não. acredito que quando encerrar aqui eu consigo Sim. subir, mas de todo modo, pessoal. Gratidão a todos vocês que estiveram. Pois é, nos encontramos na Carnaúba, que é necessário a gente ir. Quem é do semiárido, quem é do Nordeste, parece estar lá na Carnaúba. É uma Então nós nos obrigação. encontramos lá. Depois a gente se encontra no circuito de feiras e eventos. E todos vocês contem com a Indústria Laboremos, que nós estamos aqui, né, para trazer mecanização, inovação, informação e também conexão com pessoas, porque humanizar é preciso. E meninas, muito obrigada de todo o coração. Vocês foram incríveis. Uma live realmente que vai ficar na história. E que Deus abençoe cada uma de vocês, que vocês têm valores lindos, realmente. Eu queria começar agradecendo também, Jamília, pela oportunidade. Assim, é um privilégio, né? Estar falando aqui no meio de tantos nomes que já vieram fazer live aqui. E agradecer também pela oportunidade de saber que a gente, de certa forma, inspira alguém. E Muita gente. pela intenção, né, de todo mundo. Agradecer a Geliane também, aí das conversas, ajudando a gente a desenrolar as conversas. Germínia de novo. E deixar o convite de novo para todo mundo para vir pro dia D, que a gente tá de porta aberta. Eu me estendo nas agradecimentos de Lela, agradeço a todo mundo que participou, a Germínia por ter feito esse convite. Eu acho que a gente não esperava esse convite, ela já tinha conversado comigo, mas eu fiquei surpresa quando ela disse: rapaz, vocês vão fazer uma live. Eu disse: rapaz, vai ser um babado, viu? Mas graças a Deus foi ótimo. Deu Eu certo. adorei, adorei de verdade. Agradeço a todo mundo que participou. O meu noivo acabou de dar palminhas. Ai, gato. E é isso. Mas muito obrigada, pessoal. Espero que a gente tenha passado pelo menos 1% do que a gente acha, né, Lela? Que realmente é sucessão. Eu acho que a gente brinca, tira onda e tudo mais, conversa. E torna mais carismático, mas é um assunto muito sério. E assim, é uma perspectiva de futuro, né? Realmente, tem muitas fazendas fechando as porteiras por não ter feito sucessores, ter feito só herdeiros. Eu acho que a gente tem que fazer mais que herdeiro, tem que fazer uma sucessão familiar com respeito mesmo. E é isso que a gente tá tentando fazer, né? Eu acho que é o caminho que a gente tá tentando trilhar. Espero que a gente se encontre no dia D, você vai ver a gente trabalhando, GG, por lá. Pessoal, tchau. Vocês Vai. focarem no trabalho. Eu também E estarei depois vamos trabalhando, dar com as certeza. queimadas para Expo Rural também, que é em agosto, é depois do dia D. Mas se Deus quiser, a gente vai estar juntas. E é isso que a gente tem pra passar. Muito obrigada. Tira um print da gente que eu Vou não consigo tirar, tirar. gente, aqui, ó. Apresentável, mas é isso. Meninas, agradeço de coração. Eu gostaria que vocês desconectassem, né, as Sim. câmeras, porque daí eu acredito que eu consigo ver realmente e subir a live. Nós subimos Certo. também a live, né, para o YouTube, porque de lá, de fato, assim, onde as pessoas assistem, eu acho muito legal, porque por vezes os produtores, enfim, mandar foto de casa assistindo na televisão. Diga, eita, como nós estamos chique. Muito chique, Aí eu mando para vocês, muito ok? tá vendo, Lela? Tá Pois é. vendo? Mas Muito pois um obrigada, beijo, meninas. GG. Que Deus abençoe e Obrigada. até Eu breve. não sei como conectar. Desconecta, por gentileza, Perto Giliane. do X, deixa eu Vai ver. fechar no xizinho aqui em No cima. X de Ah, leve. tá certo. Porque a Tá gente é bom. matuto, Obrigada. mas já sei. Nada. Tchau, Manuela. Tchau, Giliane. Tchau, GG. Obrigada Um mais uma abraço. vez. Obrigada, Obrigada a todos, pessoal. pessoal. Obrigada. Vem aqui para. Pois é, pessoal. Estou aqui lutando para sair aqui da live, mas de todo modo, agradeço demais a todos vocês que participaram. A live ficará gravada aqui no Instagram e também subido lá no YouTube. Então, gratidão e até a próxima live.